nós iremos iniciar uma nova lição com um novo tema. E nosso tema dessa série de lições são transformando as adversidades em cenários de milagres e de vitórias. Os irmãos que puder aí, não esqueçam de compartilhar essa live, tá bom? Numa sala de vídeo, colocar nos grupos. Então, o nosso título, nosso tema dessa nova lição é transformando as adversidades em cenários de milagres e de vitórias. Essa é a nossa nova lição. Se você ainda não adquiriu a sua lição, corra lá, pegue a sua, porque aqui nós teremos lições valiosíssimas que vêm nos ajudar a enfrentar esse momento de crise que todo mundo vive, que todo o globo terrestre. A nossa revista, a nossa nova revista, e nossa lição de hoje é a lição de número 1, que tem como título Prosperando em meio às adversidades. Prosperando em meio às adversidades. Um tema que parece antagônico, mas que nós vamos ver que é possível de se prosperar em dias de crise. Então, começando a nossa lição, você que tem a revista Irmãos, nós vamos hoje estudar o capítulo 26 do livro de Gênesis. Você que talvez não tenha a sua revista, pode abrir a sua Bíblia nesse capítulo. Gênesis 26. O texto áureo da nossa lição vai dizer assim: E apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu vos disser. Os objetivos da nossa lição são, primeiro, destacar que o Senhor é conosco, mesmo na crise, apresentar a importância da obediência do cristão e mostrar que na hora da crise, Deus sempre nos ampara. Então a lição hoje tem esses objetivos: destacar que o Senhor é conosco mesmo na crise, apresentar a importância a obediência do cristão e mostrar que na hora da crise Deus sempre nos ampara. O nosso texto de referência, como eu já disse, se encontra em Gênesis capítulo 26, do versículo 1 ao versículo de número 6. Embora o livro de Gênesis, ele tenha, o capítulo 26 de Gênesis, ele tem aí muitos versículos, são aí 35 versículos, nós iremos só ler esses 6 versículos por uma questão de didática, embora vamos basear o nosso estudo em todo o capítulo propriamente dito. Então, Gênesis 26 diz assim: E havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso, foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nessa terra e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas estas terras,
e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. E multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu, e darei a tua semente a todas essas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz, e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar. O capítulo 26 é um capítulo muito interessante do livro de Gênesis, porque ele nos retrata aí as primeiras decisões da vida de Isaque, o filho de Abraão. E nós vamos poder aqui aprender algumas coisas. Nós sabemos que nessa lição, Isaque, ele vai enfrentar uma fome que estava havendo na terra. Então ele vai enfrentar uma crise, um momento difícil na sua vida, que é a fome que estava batendo sobre toda a terra. E essa lição de hoje vai nos ensinar como nós prosperarmos, ou como nós vivermos, ou como nós podemos comportar nos tempos de crise. Como nós podemos nos comportar. É interessante que a verdade aplicada da lição que nós vamos estudar hoje diz assim: o estudo da vida de Isaque contribui na aprendizagem sobre como devemos nos comportar diante a crise. O interessante, você pode notar aí, que aqui na verdade aplicada, o autor não diz como nós devemos nos comportar depois da crise, ou como nós devemos nos livrar da crise, mas ao contrário ele diz como nos comportar em tempos de crise. Então essa lição vai nos ajudar a ter um entendimento de como podemos nos comportar quando a crise bate à nossa porta. Para entendermos o capítulo 26 do livro de Gênesis, nós precisamos analisar a vida de Isaque aí no capítulo 26 com base no pacto, na aliança ou na promessa que Deus fizera para o seu pai Abraão. Pois se você vê, o nome de Abraão é citado várias vezes e a palavra pai é citada mais de 4 vezes nesse capítulo. Então, para entendermos o capítulo 26, precisamos analisar esse texto do capítulo 26 à luz da aliança que Deus fez com Abraão. Gênesis 12, versículo de 1 ao 3 diz assim: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-de da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Esse lar que Isaque, o filho de Abraão, nascer, vai ser uma grande escola para esse menino, para esse homem. Deus ali vai aplicar, o seu ensino, vai aplicar o seu método pedagógico. E o método pedagógico de Deus geralmente passa-se pela crise. No ponto 1 da nossa lição vai dizer assim, olha, a pedagogia de Deus. Deus prometeu a Abraão sua descendência, que a sua descendência seria como as estrelas do céu. Porém, nesse momento, Abraão já deveria possuir quase 80 anos. É preciso fé para crer que um senhor idoso com um agravante de esterilidade de sua esposa
possa gerar um filho, quanto mais ser pai de uma grande nação. Mas Deus não é homem para que minta. Então, como resposta divina, Abraão e Sara foram pais de um menino por nome Isaque, que lhe trouxe grande alegria. O Senhor ordena a Abraão que vá à terra de Moriá e lhe ofereça um sacrifício ao seu único filho Isaque. Então Abraão não mede esforço para obedecer à voz de Deus. Sua submissão a Deus fez com que ele levantasse bem cedo e se aprontasse o seu jumento, tomasse consigo 2 moços e seu amado filho Isaque, apanhasse a lenha para o holocausto e seguisse para o local orientado por Deus, cumprindo sistematicamente as ordens do Senhor. A fé de Abraão nos incita a uma confiança extrema em Deus durante a caminhada até o local do sacrifício. Isaque pergunta ao pai sobre o cordeiro que será oferecido. Abraão tinha plena certeza que existia uma esperança em meio ao caos que o aguardava. Olhando mais de perto a vida de Abraão, podemos dizer que são nos momentos de crise que a fé faz a diferença nas atitudes tomadas. Como a atitude de Abraão ensina a Isaque que eles serviam a um Deus provedor de todas as coisas. Irmãos, a pedagogia de Deus. Deus chama Abraão. E geralmente, a pedagogia de Deus, o método pedagógico de Deus, geralmente passa-se pela crise. A pedagogia de Deus, geralmente, Deus usa muito na sua pedagogia, no seu método de ensinar, de ajudar o homem no seu crescimento. O método mais utilizado por Deus é a crise, é a dificuldade, é as tribulações, é o sofrimento. Esse lá então que Isaque cresce, vai ser uma grande escola para ele. E Deus aqui vai ensinar a Abraão, e Isaque vai também aprender, vai começar a aprender como Deus age, como Deus imprime ali, Deus quer que nós o sirvamos. Então, como eu disse, o método de Deus, o método pedagógico de Deus sempre passa pela crise. Se nós pegarmos Tiago, capítulo 1, versículo 2 ao 4, a palavra de Deus diz assim: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passarde por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos, íntegros e nada deficiente. Olha que interessante. O apóstolo Tiago aqui, ele diz que nós devemos ter por grande gozo quando nós passarmos por várias tribulações. Porque depois que a provação, ela gera, ou seja, ela é confirmada, ela vai produzir a esperança. A verdadeira fé, ela sempre é testada, seja pelas tentações de dentro, seja pelas provações ao nosso redor, pois uma fé que não pode ser testada, ela não é digna de confiança. Deus nos testa, nos prova e deixa-nos passar por momentos difíceis para extrair o que há de melhor em nós, diz o Warren Wiersbe. Nós podemos ver isso, dessa questão da provação, ou seja, desse método da crise em que Deus coloca os seus filhos, muitas das vezes. Podemos ver isso ainda na vida de Abraão, quando na promessa que Deus faz a Abraão, Deus diz para ele primeiro: sai da tua terra. Ora, Deus manda que ele saísse do seu conforto, que ele saísse da sua zona de conforto ali no meio dos seus parentescos. Essa é a primeira dificuldade que Deus imprime quando chama o seu servo Abraão, ou seja, o método pedagógico de Deus. O segundo, na mesma promessa, ele diz assim: olha, vai para uma terra que eu te mostrarei. Nós vemos aí que ele sai, e sai sem ter um destino todo já traçado. Ele sai pela fé, a um lugar que Deus ainda o iria revelar na sua caminhada. E na terceira parte, nós podemos ver que Deus fala assim com ele: olha, e far-te-ei uma grande nação. Ora, isso é um grande desafio para Abraão também,
Porque quando diz que fará de Abraão uma grande nação, devemos levar em conta que quando essa promessa é feita, Abraão tinha aí por volta de 80 anos e a sua mulher por volta de 70. Então eles tinham ali como empecilhos para que aquela promessa seja cumprida a sua velhice. Como Deus disse que eles seriam pais de uma grande nação, ia fazer ele de uma grande nação, sim, que eles já eram idosos. E não só isso, mas com um agravante, aonde que eles não eram somente velhos, mas também a sua esposa era estéril. Sara não podia ter filhos. Então, quando Deus, esse método, essa pedagogia de Deus, muitas das vezes faz-nos passar por grandes crises para que possamos confiar no Deus que tudo pode. Podemos ver ainda essa pedagogia de Deus entrando em cena novamente lá em Gênesis 22, versículo 1 e 2, quando a palavra de Deus diz assim: E aconteceu que depois dessas coisas, que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece ali um holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Olha que interessante. Deus manda Abraão agora pegar o seu único filho, quer dizer, o seu filho, aquele que amas. Ainda Deus usa essa palavra, aquele que amas, e diz: olha, vai e oferece ele para mim em sacrifício. Olha que aperto. Depois de Deus dar ele um filho, Deus agora o pede aquele filho. É provando e colocando Abraão diante de grandes apertos, é que Deus vai ensinando Abraão a confiar nele, mostrando para Abraão a sua provisão e os seus cuidados. O método pedagógico de Deus, ele muitas das vezes nos traz, ao primeiro momento, grandes apertos. E é nesse ambiente pedagógico de Deus que Isaque vai ser criado. Olha só essa narrativa aqui desse versículo de Gênesis 22, versículos 7 e 8. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis que o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Olha que interessante. Na caminhada que eles estavam indo para o sacrifício, Isaque nota uma coisa. Ele diz: pai, peraí, aqui está a lenha. Mas aonde está o cordeiro para o holocausto, para o sacrifício? E Abraão disse para ele: olha, meu filho, o cordeiro para o sacrifício Deus proverá. Ora, diante do caminho, e diz que ambos iam caminhando juntos. Diante do caminho, eles iam tendo dúvidas, com certeza, questionamentos, mas mesmo assim, eles não paravam, pois eles eram movidos pela fé. Então, a pedagogia de Deus, muitas das vezes, como ensino para nós, ela envolve o sofrimento, a crise, envolve apertos e provas. É isso que aconteceu com Abraão, pai de Isaque. E Isaque foi criado nesse ambiente de ensino, ou seja, uma grande escola. A família de Isaque era uma grande escola. Mas a crise, no ponto 2, vai falar que a crise chega para Isaque. Realmente, o lar de Isaque foi uma grande escola, onde Isaque pôde ver aí e viver, não só ver, mas viver e aprender grandes lições de como servir a Deus. Mas seus pais morreram. Sara, no capítulo 23 de Gênesis, versículo 1,
diz que Sara morreu. Abraão, no capítulo 25, versículo 8, vai falar da morte de Abraão. Isaac aprendeu grandes lições na sua casa, mas seus pais morreram. Sua mãe morreu, seu pai morreu. E Isaac deveria viver as suas próprias experiências. E agora, depois dos seus pais mortos, era em Isaac a quem a promessa ou a aliança repousava. Gênesis 26, 3 diz assim para nós: peregrina nesta terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas as terras. Confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, o teu pai. Ou seja, os pais de Isaac morreram e ele era aquele a quem a promessa agora repousava. Isaac era aquele que era a quem a promessa agora fazia referência. E é por isso que ele deveria agora viver suas próprias experiências. Ele tivera ali um ótimo exemplo com seu pai Abraão de como servir a Deus, por meio da sua família, mas agora era a vez dele tomar as suas próprias decisões. Ele tivera uma ótima lição com a sua família, mas agora era ele que deveria tomar as suas decisões. Ele ia ter que agora caminhar a sua própria caminhada de fé com Deus. É interessante que aqui, no 2, diz que a crise chega para Isaac. Deus te faz prosperar em meio às crises, 2.1. É interessante que a crise, como chegou na vida de Isaac, chega também em nossas vidas. Na vida nós passaremos aí por tempo de bonança e por tempos difíceis, por tempo de sorriso e por tempo de lágrimas. Certamente que a crise agora chegara na vida de Isaac. Gênesis capítulo 26, versículo 1 diz assim: e havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Ora, certamente que a crise agora chegou para Isaac, porque a Bíblia diz, certamente, e havia fome na terra. A falta de alimentos, irmãos, trazia uma série de consequências negativas e desastrosas, como empobrecimento, como miséria, como angústia, como desequilíbrio emocional e várias outras coisas que a crise, principalmente da fome, traz. O cenário a qual agora Isaac passa a viver era um cenário desesperador e desanimador. O cenário era um cenário de dificuldade. E agora Isaac deveria fazer as suas próprias escolhas. É o que 2.2 diz para nós, tomando decisões em meio às crises. Diante dos cenários de crise, as escolhas ou as atitudes que nós tomamos vai ditar como nós passaremos por ela. Deixa eu repetir. Diante de um momento de crise, as nossas atitudes e as nossas escolhas irão ditar como nós passaremos e chegaremos ao final dessa crise. As escolhas e decisões que tomamos, então, vai ditar se seremos sucumbidos pela crise ou se sairemos vitoriosos dela. Se ela será um instrumento para a nossa vergonha, se ela será um instrumento desastroso na minha história, ou se ela, a crise, será um instrumento de crescimento e de glorificação a Deus. Ou seja, as nossas atitudes vai ditar se a nossa vida vai sucumbir diante dela, ou se ela vai manchar a nossa história, ou se realmente nós vamos sair fortalecidos e vamos glorificar o nosso Deus, que tudo pode
diante da crise. Isaac enfrentou a crise firmando as suas escolhas sobre 3 pilares que o seu pai Abraão usou na sua caminhada. Aqui eu fiz uma organização diferente da revista, mas usando o mesmo conteúdo, tá bom? Usando o mesmíssimo conteúdo que está na revista. Isaac, então, ele vai enfrentar essa crise baseando as suas escolhas e as suas atitudes, usando aí pelo menos 3 pilares que o seu pai utilizou constantemente na sua caminhada com Deus. Quais pilares são esses? O primeiro pilar que Isaac vai usar para basear as suas escolhas e as suas atitudes, como ele vai decidir as coisas nesse momento de crise, o primeiro pilar será a aliança ou a promessa. Gênesis 23, 26, 4 diz assim para nós: e multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e darei à tua descendência todas essas terras, e por meio delas serão benditas todas as nações da terra. Isaac vai basear todas as atitudes e escolhas que ele vai tomar nesses momentos de crise na sua vida, baseando o princípio da aliança com Deus ou da promessa de Deus para a sua vida. Deus diz: olha Isaac, eu multiplicarei a sua descendência. Eu vou fazer a sua descendência numerosa como as estrelas do céu. Eu darei à sua descendência todas as terras, e por meio dela serão benditas todas as nações da terra. Ou seja, Deus apareceu para ele e transferiu as promessas que era sobre Abraão, seu pai. E uma das características da aliança era o senso de pertencimento. Ou seja, quando Isaac vai fazer as suas escolhas, ele sempre tem em mente que ele tem promessa. E a promessa, ela nos fala de pertencimento. A promessa, ela nos dá um senso de pertencimento. A promessa nos dá um senso de relacionamento pessoal com Deus. Se você abrir a sua Bíblia, no mesmo capítulo de Gênesis 26, versículo 24, a Bíblia diz assim: e apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Olha aí, a promessa dá esse senso de pertencimento. Deus aparece para ele e fala: olha, eu sou o Deus do teu pai. Olha aí, então dizendo que Abraão tem um dono. Abraão pertence a Deus. Então a promessa dá para nós um senso de pertencimento. Quando Isaac vai tomar suas escolhas para enfrentar as dificuldades, as tribulações, as provas e as crises, ele tem na sua mente o quê? Que Deus fez aliança com ele. Então ele pertence a Deus. Ele não está sozinho. O fato de nós termos uma aliança com Deus faz toda a diferença na nossa vida. Faz toda a diferença no enfrentamento da crise, pois nós pertencemos a Deus. Nós pertencemos ao Deus único e todo-poderoso. Não estamos desamparados no mundo. Não pertencemos ao Deus. Não somos como sem Deus no mundo. Lê para mim na sua Bíblia, quer dizer, deixa eu ler, abre a sua Bíblia junto comigo e veja aí Efésios, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 12. A Bíblia diz assim: naquela época, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Paulo, escrevendo aos Efésios, vai dizer que houve uma época na vida daquela igreja que eles estavam sem Cristo. E havia uma época que eles não tinham Cristo. Eles estavam separados.
da comunidade de Israel. O que ele queria dizer isso? Olha, eles estavam separados das promessas da aliança. Então ele vai dizer, olha, eram estrangeiros quanto às alianças das promessas, sem esperanças, sem Deus no mundo. Mas, usando a lógica invertida, Paulo está dizendo o quê? Está dizendo que agora não. Agora temos Cristo. Agora pertence a nós todas as promessas. Pertence a nós agora promessas e alianças. Não somos como quem não tem esperança. Não somos como quem não tem Deus no mundo. Pelo contrário, somos pessoas que temos um Deus que cuida de nós. Quando Isaac vai tomar suas decisões e fazer as suas escolhas nas provações, ele sempre tem em mente o quê? Eu sou um povo, eu tenho uma aliança com Deus verdadeiro. Eu tenho um Deus. Eu pertenço a um Deus. Deus é o meu Senhor. Eu não estou sozinho. Eu não estou desamparado nessa fome que se abateu sobre a terra. Eu pertenço ao Deus Todo-Poderoso. Então isso ia agora ditar como ele prosseguia a sua vida e como ele tomava suas decisões nas provações. Olha, se nós continuarmos lendo, podemos abrir as nossas Bíblias em Êxodo 6 e 7, que diz assim: eu vos tomarei por meu povo, e eu serei o vosso Deus. Então aprendereis que eu sou Yahvé, o vosso Deus, que vos faz sair de sobre as cargas pesadas e injustas do Egito. Irmãos, o fato de termos promessas quer dizer que Deus é o nosso Deus, que o Senhor é o nosso Deus, que Jesus é o nosso Senhor. E que ao fato dele ser o nosso Senhor, faz com que ele venha agir em nossa causa. Faz com que ele venha trabalhar em nossa causa. Isaac então vai agir dentro da crise baseada em uma promessa que o fazia alguém que não estava abandonado no meio da crise. Ou seja, a aliança nos dá um senso de pertencimento e nos dá um senso de relacionamento pessoal com Deus. Eu vos tomarei por meu povo, diz o Senhor, e eu serei o vosso Deus. Então vós aprendereis que eu sou Yahvé. O fato de termos uma aliança com Deus nos diz que nós estamos num relacionamento pessoal com o Senhor. Isso faz com que na hora que a crise, a provação bata na sua casa, você venha tomar as atitudes ou fazer, ou tomar, ou ali fazer as escolhas da sua vida baseada nisso. Peraí, eu não estou sozinho. Eu posso descansar. Deus está comigo, Ele tem uma aliança comigo, Ele tem uma promessa comigo por meio de Jesus Cristo, por meio do sangue do seu Filho. Então, Deus se relaciona comigo. Isso faz com que eu venha tomar as atitudes corretas. Isaac enfrentou então a crise, agiu baseado então nessas promessas. Essa promessa fazia dele alguém que não estava abandonado no meio das crises. Esse é o primeiro pilar a qual Isaac baseou para poder tomar as atitudes e as escolhas corretas. O segundo pilar a qual Isaac baseava as suas escolhas era a fé. A primeira atitude, o primeiro pilar a qual Isaac baseava as suas atitudes e as suas escolhas era baseado na aliança que ele tinha com Deus, nas promessas que Deus tinha com ele. O segundo pilar que Isaac baseava as suas escolhas era a fé. A sua fé foi demonstrada então no fato de ele mesmo
diante da crise, não abandonar as atividades de trabalho dele. Isaac, então, a segundo momento, Isaac baseou as suas atitudes, as suas escolhas na fé. E como é que nós podemos ver isso no texto sagrado? Que ele usou a fé como alicerce para basear suas escolhas. Ora, podemos ver isso em Gênesis capítulo 26, versículo 12, que diz assim: e semeou Isaac naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. Olha que interessante, irmãos. O versículo 12 do capítulo 26 vai dizer para nós que e semeou Isaac naquela mesma terra. Nós podemos ver que a base das escolhas de Isaac foi a fé, porque Isaac não abandonou as suas atividades. Isaac não parou de trabalhar. Pelo contrário, embora havesse fome na terra, porque embora a terra estivesse passando por um momento de fome, Isaac creu que por ele ter uma aliança com Deus, Deus iria cuidar dele. Por isso ele não abandonou as atividades corriqueiras da vida. Ele não deixou de trabalhar. Ele não deitou numa rede e falou: já que está com fome, não adianta plantar, porque não vai dar nada. Não, ele não fez isso. Ele, embora ele tenha entendido que havia fome na terra, ele sabia que tinha uma promessa. E por causa dessa promessa, ele agiu pela fé. Mesmo a terra tendo fome, ele plantou, sabendo que o Deus da promessa faria com que ele prosperasse, mesmo em tempo de seca e de fome. Olha que fantástico. Isaac baseou a sua vida, as suas escolhas na aliança. Mas Isaac baseou a sua escolha na fé. Eu tenho uma aliança com Deus, então eu vou continuar plantando. Isso é fé. Ou seja, apesar da fome, Isaac semeou. Não se entregou aos ditames da circunstância. Ora, isso é agir pela fé. É quando a circunstância dita para você que acabou, que agora vai ser o fim. Mas você não se rende aos ditames das circunstâncias. Ele não se entregou à realidade inegável dos fatos ao seu redor. Às vezes a realidade ao nosso redor ela é inegável. Às vezes a realidade ao nosso redor ela é cruel, ela é factual. Mas apesar disso, ele não se entregou. Ele não se rendeu àquilo que as circunstâncias ou aquilo que as coisas ao seu redor lhe diziam. Precisamos só observar aqui que a fé de Isaac não levou a negar a realidade. Não é isso que eu estou dizendo. Isaac não negou a realidade que estava acontecendo. A realidade era a realidade, estava ali. Mas o fez trabalhar, sabendo o quê? Que Deus o fazia prosperar, mesmo que todas as circunstâncias lhe dissessem o contrário. Isso é fé. Fé não é a negação da realidade. Fé é você, mesmo sabendo que a realidade diz não, você não se rende a ela. E continua trabalhando, sabendo que o Deus que tem aliança com você vai cuidar de você, vai fazer você prosperar, vai te ajudar. E quando nós agimos pela fé, irmãos, alguém diz, quer dizer, Hebreus capítulo, se eu não me engano, Hebreus capítulo 11, diz que versículo 3 ou versículo 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que todo aquele que se achega a Ele, é necessário crer que Ele exista e que Ele é o quê? Galardoador, abençoador daqueles que o buscam. Isso é fé. E todas as vezes que nós agimos por fé, a nossa fé é recompensada.
Olha o que diz para nós em Gênesis 26, versículo 12 ao 14. E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o homem, e ia enriquecendo-se, até que se tornou muito poderoso, e tinha possessão de ovelhas, e possessão de vacas, e muitas gentes ao seu serviço, de maneira que os filisteus os invejavam. Olha que interessante, diz o versículo que Isaque semeou naquela mesma terra dos filisteus, naquela mesma terra da seca e da improdutividade, naquela mesma terra de fome, naquela mesma terra de todos os outros povos, Isaque vai semear. Isaque e os seus vizinhos, então, tinham acesso ao mesmo solo. Isaque e os seus vizinhos tinham acesso, dependiam do mesmo sol. Isaque e os seus vizinhos dependiam da mesma chuva para poder dar produção aos seus alimentos. Mas só que a produção de Isaque era mais farta. Os seus rebanhos se multiplicavam com mais abundância. Olha que interessante. A Bíblia diz que Isaque, versículo 12, Isaque semeou naquela mesma terra. Isaque e os vizinhos tinham acesso ao mesmo solo. Tinha acesso, dependiam do mesmo sol, dependiam da mesma chuva para poder dar produção à sua plantação, às suas ovelhas, aos seus animais. Mas só que a colheita de Isaque eram mais fartas. Os seus animais se multiplicavam com mais abundância. É isso que é fé. Fé é você, mesmo sabendo que a realidade diz não, você continua crendo que o Deus da aliança, ele vai agir em seu favor. Fé não é você olhar para esse momento, esse cenário difícil e desistir da vida. É você olhar para esse cenário da vida e falar, não tem jeito mesmo, eu vou ter que fazer alguma coisa aqui. Eu vou ter que tomar alguma decisão por minha conta própria. Eu vou ter que, não tem jeito, então eu vou ter que, de repente, roubar um pouco. Eu vou ter que usar de engano. Eu vou ter que fazer isso que não é certo. Não, fé é saber que Deus tem aliança com você e agir pela fé dentro desta aliança. Então continuar a fazendo aquilo que Deus agrada, continuar plantando e sabendo que Deus vai fazer algo por você. Toda fé ela é recompensada, e a fé de Isaque foi recompensada através da abundância que Deus dá a ele, quando ele, mesmo o solo dizendo não, ele ainda continua plantando. Fé, irmãos, é crer que Deus é confiável. Fé é crer que Deus é confiável. Se Ele diz que será conosco, se Ele diz que estará conosco, se Ele diz que é o nosso Senhor, Ele realmente Ele é confiável. Fé é você crer que Deus merece, é digno da sua confiança. Então Isaque, quando ele vai tomar suas atitudes, quando ele vai propor, ele vai fazer escolhas na sua vida diante da crise, ele age pela fé. Ele sabe que Deus tem promessa com ele, então ele age pela fé. Mas eu disse que pelo menos 3 pilares podemos tirar desse texto, aonde Isaque baseou as suas escolhas. Primeiro pilar aonde Isaque baseou as suas escolhas foi na promessa. O segundo pilar aonde Isaque baseou as suas escolhas foi na fé. E o terceiro pilar aonde Isaque vai basear as suas escolhas no momento de crise é a obediência. Como é que sabemos que Isaque creu? Como é que sabemos que Isaque demonstrou fé?
Sabemos porque ele obedeceu. Uma fé divorciada de obediência não é a fé bíblica, não é a fé cristã, não é a fé que é testada nas Escrituras. Muitas pessoas dizem que têm fé, mas vivem como se Deus não existe. Muitas pessoas dizem, eu tenho muita fé em Deus, eu tenho Deus, eu tenho muita fé em Deus, mas vive em práticas que não agradam a Deus. Muitas pessoas dizem, não, eu tenho Deus na minha vida, eu tenho fé, mas desobedecem. Isso não é a fé bíblica. Me desculpa, meu amigo, você não tem fé. A fé que é revelada nas Escrituras tem como base a obediência. Você só tem fé realmente quando você decide crer. Sabemos que Isaac agiu pela fé, porque ele obedeceu. Então Isaac, o segundo pilar onde ele baseia as suas escolhas nos momentos de crise é a obediência. Olha o que diz para nós, versículo 20, capítulo 26 de Gênesis, versículo 2. E apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Não desças. Talvez diga, mas Deus, a crise chegou. Não desças. Mas Deus, tá difícil. Não desças. Mas Deus, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Não desças. Habita na terra que eu te disser. Isaac baseia agora suas atitudes na obediência. Olha para você ver. Versículo 2 que nós lemos. Diz, e apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças. Habita na terra que eu te disser. Deus aqui deu pelo menos 2 ordens para Isaac. A primeira dela é para não descer ao Egito. A segunda dela é para que ele pudesse fazer aquilo que ele tinha lhe dito, quer dizer, é para que ele obedecesse aquilo que Deus o dissesse. A primeira é negativa, não desças. A segunda é positiva. Olha, obedeça aquilo que eu te disser. Vamos então observar a primeira. Deus disse para ele, não desça ao Egito. Versículo 2. Quando a fome chegou ali naquelas terras de Canaã, quando a fome chegou até Isaac, Isaac desceu para Gerar, que é uma cidade, ou seja, era a capital da Filístia, a cidade dos filisteus. Mas tudo indica que, ao Isaac descer para Gerar, a terra filístia, a sua intenção mesmo era dele continuar descendo até chegar ao Egito, porque o Egito ficava ali ao sul, se eu não me engano, ali das terras das Filístias. Então, parece que ao Isaac descer para Gerar, a intenção dela era continuar descendo até chegar no Egito. Então, provavelmente, nós podemos entender aí que Isaac, ele estava propenso a tomar as mesmas decisões que o seu pai tomou. Ou seja, que Abraão tomou quando passou por uma situação semelhante. Podemos ver isso lá em Gênesis, capítulo 12, versículo 10. Abra aí na sua Bíblia. A palavra em Gênesis, capítulo 2, versículo 10, diz para nós da seguinte forma. E havia fome naquela terra, e desceu Abraão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. Ora, Abraão viveu uma situação semelhante. Quando Abraão chegou em Canaã, Abraão deparou-se com uma grande fome naquela região também. E o que Abraão fez? Desceu para o Egito. Ora, com certeza Isaac sabia que Abraão tinha feito isso em um determinado ponto da sua vida. Então talvez Isaac falou, olha, eu vou fazer igual meu pai fez quando ele passou por uma situação semelhante. Vou ir lá para o Egito. Mas só interessante
que Deus o manda não descer para o Egito. Deus manda ele não descer para o Egito. Isso nos faz entender o quê? Nos faz entender que nem sempre as experiências vividas pelos outros serão as mesmas que eu viverei, ainda que passando as mesmas situações. Ou seja, Deus ele tem um método novo, Deus tem um método novo para lidar com cada um de nós, porque somos seres individuais, ou seja, somos seres, somos outras pessoas, com entendimento diferente, criação diferente e forma de lidar diferente com as dificuldades. Talvez Isaac falou, não, papai foi para o Egito quando teve fome na terra, eu também vou. Só que Deus falou com ele não. Com Abraão Deus não falou nada, mas com Isaac Deus falou, não, você é outra pessoa. Então as experiências que outro vive nem sempre servem para nós. Precisamos, o jeito de Deus lidar conosco é um novo, é do jeito dele. Deus vai falar para Isaac, Deus vai dar para ele uma ordem, não desças. E diante dessa ordem de não descer para o Egito, Isaac obedece. Diante dessa ordem, Isaac obedeceu. O lugar mais seguro, irmãos, o lugar mais seguro aonde nós possamos estar é dentro da vontade de Deus. Não duvide disso. Pois a vontade de Deus nunca nos conduzirá a um lugar que a sua graça deixa de prover o que nós necessitamos. Deixa eu repetir para os irmãos. O lugar mais seguro do mundo é dentro da vontade de Deus. Pois a vontade de Deus nunca nos conduz a um lugar que a sua graça deixe de prover o que nós necessitamos. Ou seja, a vontade de Deus é o lugar mais seguro do mundo, porque na vontade de Deus, a graça de Deus nos alcança e provê o que nós necessitamos. Gênesis 26:12, lendo novamente o versículo para os irmãos, diz assim, e semeou Isaac naquela mesma terra, e colheu. Deixa eu repetir, e colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoava. A vontade de Deus, na vontade de Deus é um lugar seguro, porque neste lugar, a sua graça nos proverá o que nós necessitamos. Olha que interessante. E aí, nós vamos caminhar para a finalização da nossa lição. No ponto 3. As promessas de Deus são uma fonte de bênção inesgotável, 3.2. E 3.2 diz assim, mesmo em meio à crise, todos reconhecerão que Deus é contigo. A primeira ordem foi não desças. Não desças. E a segunda ordem foi habita na terra que eu te disser. Meu irmão, não saia da vontade de Deus. Tá difícil? Está. A crise é grande. Talvez você diz, irmãos, mas na minha casa tá mais difícil. Posso crer nisso. Mas não saia da vontade de Deus. Age baseado na aliança. Deus tem aliança com você. Age pela fé, continua confiando, mesmo de meio de dificuldade, continua batalhando, plantando. E meu irmão, obedeça. Obedeça a palavra de Deus. Caminhando para a nossa conclusão, diante das tribulações, diante da crise, diante das dificuldades que se abatem,
na nossa vida, ou na nossa casa, ou diante de nós, nós podemos tomar as seguintes decisões, então. A primeira decisão que nós podemos tomar quando nós enfrentarmos as tribulações, podemos tentar fugir dela. Às vezes a tribulação é tão ferrenha, as crises são tão duras, que queremos fugir. Queremos muitas das vezes fazer como Davi disse lá naquele Salmo, capítulo 55, versículo 4 ao versículo 6, quando ele diz assim: o meu coração está dolorido dentro de mim, e terrores da morte caíram sobre mim. Temor e tremor vieram sobre mim, e o horror me cobriu. Assim eu disse: ó, quem me dera asas como de pomba, então voaria e estaria em descanso. Às vezes, temos esse mesmo sentimento que Davi teve. Quando o terror estava apertando ele, quando o tremor da dificuldade, da tribulação estava pressionando para ele, ele levou ele a gritar: ah, quem me dera asas como de águia, então eu voaria e sairia daqui e acharia descanso. Às vezes a gente quer tomar, a gente tem esse mesmo pensamento de Davi. Mas, irmão, só que é impossível fugir da crise. É impossível. Podemos fingir que ela não existe, mas ela é real, ela está lá. Não tem como fugir. Ou, muitas das vezes, nós podemos tomar a seguinte decisão diante da crise. Podemos, então, agir pela nossa própria força na crise e ser reprovado nela. Nós podemos muitas das vezes querer fugir. Outros, em vez de querer fugir, muitas das vezes toma o partido, ele muitas das vezes age pela sua própria conta diante da crise, e aí ele é reprovado por ela. Quem não conhece aquele texto de Ruth, no capítulo 1, versículo 3, 4 e 5, que diz assim: e sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Por isso, um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, sua mulher e seus 2 filhos, e morreu Elimeleque, marido de Noemi. E ficou ela com seus 2 filhos, e morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Ora, foi aqui Elimeleque. Houve uma fome ali na terra de Belém. Elimeleque pega a sua família e desce para os campos de Moabe, terra dos inimigos. Quando ele chega ali, o que ele estava tentando? Agir na crise, tentando fugir da crise e agindo diante da crise com as suas próprias forças, ou seja, usando ali o seu próprio braço, a sua própria força. E quando ele tentou agir diante da crise pelos seus próprios métodos, o que ele deparou? Ele agravou ainda mais a crise, porque chegando lá, o próprio Elimeleque morre, e depois os seus 2 filhos morrem, deixando a sua mãe, a sua esposa e 2 mulheres ali viúvas, numa terra estranha. Ou seja, tentando fugir da crise e tomando as suas próprias atitudes por si próprio diante da crise, ele vai agravar sua crise e vai ser reprovado no meio da crise, vai ser reprovado ao passar por essa dificuldade. Ou então, em vez de tentar fugir da crise, em vez de tentar fazer do nosso jeito diante da crise, nós podemos então enfrentar a crise. Enfrentar a crise. Enfrentar a crise usando os 3 pilares que Isaac usou. Enfrentar a crise entendendo, considerando a aliança que Deus tem conosco. Enfrentar a crise usando a fé no Deus da aliança, no Deus da aliança. Enfrentar a crise obedecendo a palavra de Deus. Só assim nós seremos vitoriosos. Só assim nós aprenderemos com a crise.
nós sairemos da crise mais fortes, nós sairemos da crise mais fortalecidos. Só assim nós sairemos da crise honrando o nosso Deus. Gênesis capítulo 26, versículo 26 e 28 diz para nós assim: certo dia, o rei Abimeleque veio de Gerar com Auzate, seu conselheiro, e com Ficol, comandante do seu exército, e disse: por que vocês vieram? Perguntou Isaque. É evidente que me odeiam, já que expulsaram-me da sua terra. Eles responderam: podemos ver claramente que o Senhor está com você. Por isso, queremos fazer com você um acordo, sob juramento, uma aliança. Olha aí. Diante daquela crise, quando Isaque agiu considerando aliança, quando Isaque agiu pela fé, quando Isaque agiu na obediência, o rei de Gerar, aonde Isaque estava, chegou à conclusão. Ele veio até Isaque e falou: Isaque, nós sabemos que Deus é com você. Isaque, nós temos visto Deus na sua vida, por isso queremos fazer uma aliança com você. Irmão, diante da crise, precisamos enfrentá-la com fé, considerando a aliança que Deus tem conosco e na obediência. Só assim podemos ser vitoriosos, só assim podemos crescer e só assim Deus será glorificado na nossa vida. Só assim a nossa crise vai honrar e glorificar o Deus que nós servimos. Só assim viveremos de fato para a glória de Deus. Não é assim que oramos? Deus, nos faz viver para a tua glória. Irmãos, viver para a glória de Deus é poder viver em todas as situações. E em todas as situações, o nosso Deus ser honrado. E assim nós concluímos a nossa lição, prosperando em meio à crise. Na conclusão, diz assim: Isaque nos ensina que na hora da crise não devemos cruzar os braços. Deus prometeu abrir a janela dos céus. Todavia, devemos fazer a nossa parte. Ainda diz assim: a nossa prosperidade não depende só de Deus, mas também de nós mesmos. E para alcançarmos a bênção de Deus, é necessário nós tomarmos as nossas atitudes de cavar os poços e desobstruir os entulhos para usufruirmos das promessas de Deus. Que Deus em Cristo abençoe os irmãos. Continue orando por nós. Estaremos orando pelos irmãos. Assim, irmãos, nós vamos vencer. Diante da crise, agimos por fé, agimos por obediência e agimos baseado na aliança que Deus tem conosco. Não se renda, não se entregue aos seus próprios caminhos, fazendo aquilo que você quer. Continua obedecendo a palavra, mesmo em tempo de dificuldade. E eu tenho a certeza que Deus será contigo, que Deus o ajudará, que Deus o sustentará, mesmo nos momentos de dificuldade. Que Deus em Cristo abençoe. Muito obrigado, irmãos, por isso acompanhar conosco. Eu vou estar postando, não consegui colocar aí, né, pelo YouTube, mas eu vou baixar esse vídeo e depois postar ele lá no canal do YouTube da igreja, tá? Já editado. Aí os irmãos, né, posteriormente, aqueles que não estão assistindo vão poder assistir depois lá no canal do YouTube. Que Deus em Cristo abençoe os irmãos. Até uma próxima oportunidade. Continuaremos orando, fortalecidos, agradecidos pelo Deus da aliança. Que Deus abençoe os irmãos.